Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje nós estamos reunidos para nossa leitura da Carta aos Hebreus, nosso 20º encontro. Vamos trabalhar a Carta aos Hebreus no capítulo 8, do versículo 6 ao versículo 13. Ouçamos. A nova aliança. Jesus, porém, foi encarregado para um serviço sacerdotal superior, pois é mediador de uma aliança melhor, que promete melhores benefícios. De fato, se a primeira aliança não tivesse defeito, nem haveria lugar para a segunda aliança. Mas Deus, queixando-se contra o seu povo, diz: Eis que virão dias, fala o Senhor, nos quais concluirei uma aliança nova com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não será como a aliança que fiz com seus antepassados, no dia em que os tomei pela mão para fazê-los sair da terra do Egito. Uma vez que eles não foram fiéis à minha aliança, eu também não me preocupei com eles, diz o Senhor. Esta é a aliança que vou concluir com a casa de Israel. Depois daqueles dias, fala o Senhor. Porei minhas leis na mente deles e as imprimirei em seus corações. Eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Nenhum deles terá mais o que ensinar ao seu compatriota, nem ao seu próprio irmão, dizendo: conheça o Senhor. Pois todos me conhecerão, desde o menor até o maior. Porque eu vou perdoar as faltas deles e não me lembrarei mais dos seus pecados. Dizendo aliança nova, Deus declara que a primeira aliança ficou antiquada. E aquilo que se torna antigo e envelhece vai desaparecer logo. Vamos caminhar passo a passo neste trecho da carta aos Hebreus. No versículo 6, diz o autor da carta: Jesus, porém, foi encarregado para um serviço sacerdotal superior, pois ele é mediador de uma aliança melhor, que promete melhores benefícios. Diz o texto: Jesus, porém. Aqui há uma frase adversativa, que é o oposto daquilo que ele falou sobre a antiga aliança e o antigo sacerdócio. Jesus, porém, foi encarregado para um serviço sacerdotal superior. Diz: Jesus foi encarregado. O verbo está na voz passiva. Alguém encarregou Jesus para esta missão. Foi o Pai Eterno. Princípio e fim
de toda a missão do Filho e também da ordem da salvação. De Jesus exerce um ministério, um serviço. A palavra serviço significa ministério. O ministério de Jesus, seu serviço, é fundamento para a realização da sua missão. Marcos, o evangelista, no capítulo 10, no versículo 45, nos diz: o Filho do Homem não veio para ser servido, mas servir, ministério, e dar sua vida em resgate por muitos. O ministério de Jesus é sacerdotal, para unir o povo a Deus, realizado na cruz, onde ele rompeu a separação entre Deus e o povo, onde o véu rasgou de alto a baixo. No ministério de Jesus, ele é mediador. Se coloca entre Deus e os homens na cruz. Este serviço sacerdotal é superior ao serviço sacerdotal da antiga aliança. Ele é mediador de uma aliança melhor, a nova aliança. Como diz Jesus, na ceia, esta é a aliança do meu sangue, que é superior à aliança antiga. O resultado é que a aliança realizada por Jesus promete melhores benefícios, de um modo muito especial, porque é eterno. Quando as pessoas falam, Jesus é o único mediador, não estão falando nada errado, é verdade. Mas ele é o único mediador na cruz, porque foi ali, na cruz, que ele separou, que ele eliminou a separação que existia entre Deus e os homens. A mediação de Jesus está na ordem da salvação. E quando as pessoas leem lá em João, eu sou o caminho, a verdade e a vida, é verdade. Ninguém vai ao Pai senão por mim, mas esse texto tem referência à hora de Jesus. É naquela hora, na cruz, que Jesus se tornou para nós o caminho, a verdade e a vida. Então, a mediação de Jesus é a mediação da salvação na cruz. Não podemos confundir as outras formas também de mediações, mas a única e definitiva que rompeu a inimizade com Deus, Jesus realizou na cruz. Versículo 7. De fato, se a primeira aliança não tivesse defeito, nem haveria lugar para a segunda aliança. A antiga aliança era imperfeita e, por isso, precisava da segunda aliança, selada pelo sangue de Cristo, derramado por nós. Fazer essa meditação, essa contemplação, de que cada gota que Jesus derramava na cruz por amor de nós, expressava o seu gesto de amor por todos nós. A segunda aliança é perfeita, a primeira aliança imperfeita. Versículo 8. Mas Deus, queixando-se contra o seu povo, diz: eis que virão dias, fala o Senhor,
nos quais concluirei uma nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Isso é tirado do profeta Jeremias, lá do capítulo 31, do versículo 31 ao versículo 34. O povo de Israel rompeu com a aliança que havia feito com Deus, com Javé. Serviu outros deuses, outras divindades. Profanou o templo, profanou o nome de Deus, colocando outros deuses, imagens de divindades no templo, ou próximo ao templo, em Jerusalém. O povo de Israel naquela época rompeu com a justiça da aliança em relação ao próximo. O tema de Jeremias, que ele desenvolve nessa parte, é anterior ao exílio da Babilônia. E diante desta traição do povo, da renúncia do povo, da recusa de vivenciar a aliança, daí vem a proposta da nova aliança. Esta nova aliança é para todo o povo de Deus. Seja do reino do norte, Israel, que no tempo de Roboão se separou do reino do sul, Judá. Lembremos que tanto Judá e Israel, que formavam dois povos distintos, no fundo eram um só povo. A nova aliança vem reparar o povo de Deus. Não será como a aliança que fiz com os antepassados, com seus antepassados, diz o versículo 9. No dia em que os tomei pela mão para fazê-los sair da terra do Egito, uma vez que eles não foram fiéis à minha aliança. Eu também não me preocuparei mais com eles, diz o Senhor. O texto de Jeremias continua. A aliança requer o lado de Deus, sua fidelidade e palavra, mas também a aliança requer o lado do povo, que aceita a aliança, que se propõe estar com Deus, vivendo esse pacto em relação a Deus e ao próximo. Como o povo recusou a aliança, Deus fará este pacto com o resto que crê e se mantém fiel. Versículo 10. Esta é a aliança que vou concluir com a casa de Israel. Depois daqueles dias, fala o Senhor, porei minhas leis na mente deles e as imprimirei em seus corações. Eu serei seu Deus e eles serão meu povo. Não mais as leis em tábuas de pedra, mas nos corações, onde a relação de fidelidade entre Deus e seu povo será marcada pela escrita no coração. E este povo reconhecerá o seu Deus e lhe será fiel. Versículo 11. A nenhum deles terá mais o que ensinar ao seu compatriota, nem a seu próprio irmão, dizendo, conhece o Senhor. Pois todos me conhecerão desde o menor até o maior. O conhecimento de Deus será feito com a lei do coração, a nova aliança. Deus mesmo será aquele que ensina seu povo. Essa expressão, Deus mesmo ensina o seu povo. O Filho de Deus se fez homem,
assumiu uma humanidade perfeita e completa, ele que era palavra que estava junto do Pai, palavra que era Deus, palavra que se fez carne, armou a sua tenda entre nós. Agora é o próprio Deus que vem a nós e nos fala, nos ensina na pessoa do seu Filho. Versículo 12. Porque eu vou perdoar as faltas deles. Porque eu vou perdoar as faltas deles e não me lembrarei mais dos seus pecados. Essa profecia acontece com Cristo. Em Cristo, na cruz, Ele, o Pai Eterno, perdoa os nossos pecados ao seu Filho que é imolado na cruz. O ser humano resgatado pelo sangue de Cristo terá o perdão divino. Já somos perdoados em Cristo. Devemos vivenciar a vida de resgatados e perdoados. É uma experiência profunda de vida. Em todas as situações, tem uma expressão de São Paulo na carta aos Filipenses, fantástica, de quem vive essa integridade da vida em Cristo. Cristo será engrandecido, seja na minha vida, seja na minha morte. Porque para mim viver é Cristo, morrer é lucro. É uma realidade de uma experiência profunda, de um valor único, de uma riqueza única, onde nada se troca para se estar em comunhão plena de vida, unido a essa cabeça como corpo a Cristo Jesus. Versículo 13. Dizendo nova aliança, Deus declara que a primeira aliança ficou antiquada. E aquilo que se torna antigo e envelhece vai desaparecer logo. Ao instituir a nova aliança do sangue do Filho derramado na cruz, o Pai faz da aliança uma aliança eterna. Porque a antiga aliança se tornou antiquada. Ela vai desaparecer com a nova aliança. Porque a antiga aliança, que foi realizada através de Moisés, que asperge o povo com sangue de animais irracionais, a nova aliança agora, a aspersão do próprio sangue do Cristo que ele derramou na cruz, este sangue que foi dado por Maria, a matéria da redenção, o sangue, e que Jesus derramou por nós na cruz, porque tendo nos amado, nos amou até o fim. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, a sua face resplandeça sobre nós.